Com a paralisação da CBF na data FIFA para amistosos da seleção brasileira, a Ponte Preta ganhou 10 dias de tempo extra para recuperar os atletas que sofrem com lesões e problemas de condicionamento físico. Os primeiros 15 dias, primeiras 2 semanas para a gente poder trabalhar. Nesse primeiro momento, é recuperar alguns atletas. Você vê o Filipinho hoje ficou um tempo inativo e eu precisei do Felipe pela característica do Filipinho. O Amaral também é um excelente jogador, vinha, mas por características diferentes. O Felipe um pouco mais rápido no meio, consegue fazer um balanço muito mais rápido. E eu precisei do Felipe de vir direto, com um dia de transição. E o Felipe se doou ao máximo. Infelizmente teve uma torção de tornozelo no começo do jogo, que eu fui obrigado a fazer essa substituição. Recuperar, tem o Elvis, recuperar o Pablo. Agora, nesse primeiro momento, é recuperar quem vem jogando, e o pessoal que não vem jogando é dar volume de trabalho, principalmente de jogo. Na última partida contra o Sport, Felipinho deixou os gramados com desconforto muscular, enquanto o Pablo Diego sentiu dores no joelho. E com dores na lombar, Gé deve retornar aos treinamentos e segue sendo monitorado pelo departamento médico. Por outro lado, Luiz Felipe, com problemas no quadril, e a dupla Mailton e Matheus Jesus, com dores no adutor, continuam em tratamento no DM e esperam poder recuperar a tempo com o descanso da data FIFA. Outro ponto positivo da paralisação é na parte tática da equipe. Para o treinador, este tempo será importante para ajustar a macaca para a sequência da temporada. Então a gente vai ter tempo para trabalhar muito mais agora, um foco numa parte ofensiva, de ter posse, de criar situações de gol. Eu acho que essa fase defensiva nossa está bem feita. Se você pegar os últimos jogos, a gente tomou um gol do Guarani, né, dentro de casa. 3 em 6. Então, assim, eu acho que essa parte defensiva a gente está bem sólido. Agora é pensar no para frente, em criar situações com a bola, criar situações de profundidade, da gente ter um pouquinho mais dessa fase ofensiva mais evidenciada durante o jogo. Deste modo, a Alvinegra definiu suas prioridades para a janela de transferências, mas ainda segue com sigilo sobre os alvos de Eberlin. Ainda na Série A2, a Ponte tinha a ideia de contratar Gustavo Coutinho, mas as negociações não avançaram por conta do transfer ban. Sem Guipira acertado com o Remo, a Macaca segue na busca de mais um atacante para a continuação da Série B. Vamos debater a Ponte, esse período importante, devido a jogadores contundidos. Claro que vai servir também para ajustar taticamente, tecnicamente, mas principalmente pela questão. Você vê, no último jogo aí, 2 jogadores, né, que vinham jogando acabaram se ausentando, como disse aí a matéria. Posterior da coxa, tirou o Matheus Jesus do jogo. E uma dor lombar, eu até recebi uma informação de que o Gé suspeita de hérnia de disco. Ele ia fazer o exame, não tenho ainda a informação do exame, mas hérnia de disco, eu lembro que quem sofreu com isso foi o Evair. Evair, jogou no Guarani. Sofre até hoje. Campeão da Libertadores pelo Palmeiras, né? Campeão brasileiro. O Evair sofreu a carreira inteira com esse negócio de hérnia de disco. Dói uma barbaridade e, claro, acaba interferindo no trabalho do jogador, né? Esperamos que não seja apenas uma dor lombar, porque aí é fisioterapia, né? Acho que vai ter que tomar algum anti-inflamatório e tal, consegue resolver. Agora, a hérnia de disco é muito difícil, né? Ô Batista, se você me perdoe, né? Eu vou falar do espaço para treinar o time. Eu não vou comentar sobre a contusão desses 2 jogadores que estão pessimamente na parte técnica. Né? Tá machucado? Legal. Eu acho que esses 15 dias vão ser de suma importância para o Felipe. Pode treinar o time, né? Pode dar a condição que tem que dar, ele pode experimentar outras peças que vêm tendo pouco espaço ou não tendo espaço. Eu acho que é para isso que serve. Eu acho muito importante para todos, Batista. Nessa loucura de jogo em cima de jogo, qual a única maneira, Gleger, de você melhorar a condição de um time? Treinamento. Não tem outra. Eu não conheço nenhuma outra, né, mágica que é feita no futebol, a não ser treinar para tentar melhorar. Tem que treinar direito, né? Porque
porque tem comandante que treina. Quanto mais treina o time, pior ele fica. Mas trabalhando na hipótese, é nisso que eu acredito, eu não estou sendo irônico, eu acho que a Ponte tem tudo para melhorar, não é? Esse espaço serve para isso e caiu como uma luva para a Ponte, Gleger. Eu também acho. Agora, tem um detalhe. O CH disse uma coisa aqui no começo do comentário que eu acho que o Felipe precisa estar um pouco mais atento, né? Que são os jogadores que não estão tendo oportunidades. Porque, cara, nós vimos na partida, a Ponte aparece com uma escalação totalmente diferente, né? E jogadores que até então não vinham atuando, cara, foram muito bem. Assim, claro que ainda precisa melhorar e acho que esse prazo de treinamento, né, que o Felipe vai ter aí, dá para ajustar isso, mas se você estiver concentrado, se você estiver empenhado, né, com intensidade, as coisas acontecem. E a Ponte não estava tendo, exatamente. E a Ponte não estava tendo isso nos últimos jogos. Dando moral, dando oportunidade, dando sequência. Confiança. Como é que chama aquele menino que entrou? Thales, né? Thales. Pô, o moleque entrou, cara, parecendo um raio pra lá, pra cá. Cara, é isso que precisa. O time é a cara da Ponte Preta. É a cara da Ponte Preta. E eu... né? Até teve uma divergência lá com o Tigrão lá no comentário final do jogo, né? Que isso daí é questão de opinião, tá? Mas eu achei, cara, que você, com um jogador a menos, enfrentando pra mim a melhor equipe da Série B, mesmo jogando em casa, é dificuldade. E fala pra mim, aonde a Ponte Preta sofreu dentro do jogo? Equilibrou ali, mas só se defendeu. Gente, mas tá com um jogador a menos. Vai jogar tudo pra cima do time adversário pra tomar gol, pra tomar contra-ataque, Então, assim, se não tivesse empenhado, se não tivesse ajustado, né, o esquema, todo mundo ali bem posicionado, não ia dar certo não, hein? Não é assim que funciona o negócio. Ah, não, mas tirou o Elvis pra colocar um zagueiro, tá? Vai deixar sem zagueiro? Ah, mas puxa o Arthur aqui, tá? Mas quem que vai colocar na lateral esquerda? Então, olha, eu, assim, não tenho dúvida nenhuma de que o Felipe, ele, claro, tá cheio de problemas, cheio de dificuldade, e aí você quer escalar um jogador, o cara não tá 100% na parte emocional, né? As coisas não estão acontecendo, né? Na parte técnica, jogadores que até então ajudariam muito, não estão conseguindo ajudar, tecnicamente falando. Então, calma, eu acho que dá sim, como disse o CH, esse prazo, treinamento, ajuste, né? Para que a Ponte possa encontrar o seu caminho. Não tá ali titubeante, faz um jogo bom, outro ruim, né? Mas precisa realmente encontrar o caminho, encontrar a melhor formação. E eu vi na última partida jogadores que até então não vinham sendo utilizados muito bem. Então, Felipe, fica de olho nesses meninos aí, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Com relação ao Elvis, eu tenho a impressão de que o Felipe Moreira pensou o seguinte: olha, o Elvis é uma alteração certa. Vai ter que substituir mesmo porque ele não aguenta chegar até o final do jogo. Aí optou por tirar o Elvis para recompor o sistema defensivo. Não tinha como jogar sem zagueiro, né? Fábio Sanches foi expulso. E aí é o seguinte, vocês se lembram que eu falei aqui, tem jogador no banco, põe para jogar. O Felipe Moreira não tem o hábito de queimar as 5 substituições. As 5 substituições vieram no período da pandemia, eram 3, apenas 3. Aí no período da pandemia, tem que colocar aí, né, disponibilizar mais jogadores devido à questão física. E as 5 substituições permaneceram. Então, se é questão física, mesmo que você não tenha um jogador que tecnicamente tenha excelência, mas coloca para jogar, ué. É o que aconteceu com o Thales. Falei aqui do Paulo Baia, que não está tendo mais nenhuma oportunidade. Esse Samuel Araújo inclusive entrou numa posição diferente, jogando mais à frente. E aí ele quase fez um gol. Estava lá dentro da área. Esse Thales que entrou fazendo uma fumaça. Depois o time da Ponte recuou muito também e acabou dificultando para o rapaz. Mas em tese é isso que eu estava dizendo. Se você tem jogador, se você tem mais 2 substituições para fazer, faça, ué. Põe para jogar. Citei o exemplo aqui do Abel Braga no Internacional,
que nem ia levar o Gabiru, levou porque machucou lá um outro jogador, e o Gabiru colocou para jogar, fez o gol do título mundial do Internacional. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, se tem no banco, põe para jogar. Ah, vai desmanchar o time, vai perder. Mas não está jogando bem, ué. Se o time está azeitado, a engrenagem está funcionando, aí não mexe. Agora, se não está jogando bem, aí tem que realmente mexer, né? Eu entendi o que você colocou. Eu acho que a tese é válida, eu concordo com ela quase na totalidade, porque cada jogo mostra uma dificuldade, uma saída diferente. Mas o que combina com tudo aquilo que você está falando? A Ponte não tem um time montado. A Ponte não tem uma situação cômoda. A Ponte não tem um elenco farto de jogadores. Ela precisa produzir dentro da realidade dela outras realidades. O que é transformar em outras realidades? É jogador que não tem espaço, tem que começar a entrar para todo mundo ver se eles dão conta do serviço ou não. Não tem outra maneira de vê-los, né? Tem o treinamento, mas o jogo é diferente. Aí entra o componente do aspecto emocional, que determina ou não se o cara dá conta, se o cara é atleta profissional de verdade. Não tem jeito de ignorar isso. Não tem outra saída para o Felipe Gleger. Ou ele acredita, senão sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer abraçados com esses bois cansados que tem, e todo mundo sabe quem são, no time da Ponte, que não estão jogando absolutamente nada. Esses problemas de rendimento, a gente precisa detectar, aliás, o Felipe, né? Precisa detectar o que está acontecendo com esses caras. Porque, por exemplo, se ele consegue resgatar o Matheus Jesus, por exemplo, sentiu a posterior? Sentiu a posterior. Mas às vezes é até pela intensidade que ele está tendo, né? A hora que aumenta um pouquinho, estoura. Cara, a vida do profissional é assim. E não me venham falar que é diferente, porque eu tive só 20 anos lá dentro e eu sei como é que funciona, né? O próprio Gé, por exemplo. O que está acontecendo com o seu Gé? Que, poxa vida, todo jogo fazendo gol, de repente para de fazer. O que está acontecendo? Então, às vezes, claro, se você tem uma opção, se você tem uma alternativa diferente, tem que pôr para jogar e tem que dar a sequência para o cara. Se você não tem, tenta recuperar esses caras. O que está acontecendo? O Matheus Jesus, para mim, é o exemplo maior de todos aqui. Porque é um baita de um jogador. É um craque de bola. Mas não tá, a bolinha dele está desse tamanho. Ó. E isso prejudica o time da Ponte. Olha quanto esse cara já ajudou. E aí não consegue evoluir, mas o que está acontecendo? Então, e dá oportunidade para os meninos também. Dá uma olhada aqui na classificação da Série B. O campeonato paralisou agora, né? Vai ter um jogo só. Um jogo atrasado. Sport Vila Nova, domingo, 6 da tarde. Transmissão ao vivo na tela da Band para todo o Brasil. É metal esfregando em metal? É metal esfregando em metal. Meu Deus do céu, jogar. Os 4 que estão na liderança. E o Sport é o 6º, né? Falando metal esfregando em metal. Tem time para frequentar o G4, hein? Tem time e jogo, né? Porque está em 2 a menos, olha lá. Tem 2 jogos a menos. Um desses jogos contra será o Vila. No domingo, contra o Vila. Virando a página. Ó. Tá aí, ó. Botafogo caiu para 9º, mas faz uma boa campanha na competição. Guarani, 11º, desgarrou assim acentuadamente da zona de classificação. Tem que voltar a vencer, né? E aqui, ó, a Ponte Preta, 15ª colocação, 12 pontos. Batista, só um detalhezinho rápido. Você lembra do CRB, cara? Quando o Daniel Paulista assumiu o time lá? Olha onde que já está o CRB, cara. Foram acho que 3 jogos, 3 vitórias consecutivas do Daniel Paulista dirigindo o CRB, ó. Que estava lá na zona, atolado na zona de rebaixamento, e hoje é o 14º. Vamos ver aqui o tacho do capeta para ver quem é que está nadando lá. Afe Maria. Chapecoense está abrindo. Tá lá, ó. Chapecoense, Tombense, Avaí, ABC. Caso o campeonato terminasse hoje, esses seriam os rebaixados. Dá para voltar a segunda tela, por favor? Tem a primeira, a segunda e a terceira, que é a tela onde está a Ponte e Guarani. Essa campanha do CRB aqui, ela está desatualizada.
É. Ele não tem 2 vitórias só, senão ele não teria 14 pontos, né? Então dá uma olhada aí, você tem a classificação, hein? Vamos buscar. É Já. verdade, é verdade. Atualizar, né? Vamos atualizar para... Não, só com o Daniel Paulista foram 3. Se ele tem 6 pontos de 2 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias e 2 empates, não 2 vitórias como está escrito aí. Tá, então corrigindo, o CRB tem 4 vitórias e não 2.